Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando sobre meditação, sobre busca espiritual. Quem é você, né? Se você tem algo a dizer, os nossos canais de comunicação estão aí, super à sua disposição, tá bem? Então, Carlos, você como médico, como é que você procurou, hein? Chegou essa questão da meditação, da Ayurveda, da acupuntura, quer dizer, que necessidade foi essa que te moveu? Bom, eu comecei a descobrir poder mental, né? A partir há uns 28 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com hipnose. Eu trabalhava num posto de saúde, onde tinha um médico que fazia verdadeiros milagres. A pessoa entrava com uma dispneia, com cansaço, né? E saía do consultório, depois de conversar com ele, assim, respirando melhor. E entrava com dor de cabeça e vários processos. Eu achei muito curioso e pedi para ele, para acompanhá-lo e para me ensinar aprender alguma com coisa, ele, né? E a partir daí eu vi que a medicina não era uma só, né? Que existia um leque muito grande de possibilidades de você estar curando, você poder estar ajudando a pessoa. Então isso aí abriu um caminho muito grande para eu estudar a acupuntura, né? Eu comecei a trabalhar com acupuntura há 25 anos atrás, trabalho até hoje. E como a acupuntura ela veio do Ayurveda, o Ayurveda é a medicina indiana, a medicina mais antiga, né, do mundo. Se tem notícia da medicina mais antiga através do Ayurveda. E a medicina chinesa, ela é um braço do Ayurveda, que trabalha com os elementos. Então, eu passei a estudar também o Ayurveda. E dentro do Ayurveda tem a parte da yoga, tem a parte das plantas medicinais, tem a parte da nutrição, tem a parte da meditação. E eu comecei a usar algumas técnicas, né, de aquietar a mente, ou seja, de tirar a aflição, de tirar pensamentos muito repetitivos, muito rápidos, através de algumas técnicas, né, que aquietavam a mente da pessoa, né? A mente, quando ela está muito rápida, né, ela começa a ter enganos, né? É igual quando você está num carro a 100 km por hora, olhando uma paisagem, né, num determinado percurso, aí você tem uma ideia da paisagem. Agora, se você voltar no mesmo carro a 20 km por hora ou a 10 km, você vai ver muito mais detalhes, você vai ver que sua mente enganou. Você achou que era um menino jogando futebol, não era um menino, era um senhor capinando. Então a mente, se ela estiver muito rápida, muito aflita, né, que é o que acontece nos estados de estresse, né, no estado de ansiedade, a pessoa começa a ter enganos. E esses enganos eles se refletem muitas vezes em comportamentos inadequados, em atitudes inadequadas. Então, através da meditação, né, que hoje inclusive é usada em vários hospitais, é usada nos Estados Unidos, é usada em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, que tem hoje um departamento só de medicina complementar, onde se usa em pacientes com câncer, em pacientes com distúrbios neurológicos e doenças terminais, se usa as técnicas de meditação, né? E onde tem ajudado demais os pacientes a recuperar, enfim, a ter uma qualidade de vida, né? Que a palavra é essa, qualidade de vida melhor. Então eu venho utilizando esse trabalho já há muitos anos, né? Quer dizer, onde você se encontrou, né? Sim, eu acho o seguinte, como eu havia dito, medicinas são várias. A medicina ocidental, a medicina tradicional e oficial brasileira, ou ocidental, eu uso quando precisa. Uso um antibiótico, uso um anti-inflamatório, mas eu evito, porque eu acho que o nosso corpo ele é uma verdadeira farmácia, né? Que sabendo mexer, sabendo estimular, você vai ter... A gente consegue aqui dentro, né? Você vai ter uma série de respostas positivas. Agora, Satyapren, e você? O seu encontro com o Osho? Quer dizer, você já pensava nisso? Porque você nasceu lá no Rio Grande do Sul, fazia faculdade de jornalismo. Quer dizer, você já pensava em tornar-se um mestre? Quer dizer, já tinha esse interesse antes? Não, claro que não. Isso não é um projeto de carreira, isso é um acidente. Aconteceu. Tanto quanto eu nasci é um acidente, quanto eu fui para jornalismo é um acidente, eu encaro a vida assim. A mente gosta de pensar, e esse é o engano veloz da mente, veloz e atroz, que existe um certo controle, existe um porquê das coisas. Na verdade, é um caos muito criativo. Na verdade, a vida é para ser encarada de uma forma brincalhona, de brincadeira, porque ninguém sai vivo dela.
Com certeza. Então, ou você encara como brincadeira ou você vive no médico, porque você está estressado, mas é porque de onde você está vindo há um engano fundamental. Então, essas coisas todas, o Osho foi um acontecimento tão acidental e que, claro, por um aspecto destinado, talvez, sorte, inteligência, são tantas as variáveis, simplesmente se abriu a possibilidade de um mundo diferente. Por quê? Porque havia naquele instante uma inadequação muito grande. A inadequação aqui diz respeito exatamente a isso. A mente. A mente, o que a mente concebe tem que ser questionado. Veja, a meditação não é algo aborrecido. Não é algo que você fica sentado 250 horas. Não, meditação torna você vivo. E como é que a gente torna medita? Você inteligente. Como é que a gente medita? Veja, meditar. Aqui entra aquela história. Você vai usar métodos. E é claro que na medida da sua maturidade, o método vai chegar a você. Tem um ditado no Oriente, na Índia e no Oriente, que diz assim: quando você está pronto, o mestre aparece. Então, quando você está pronto, o método aparece. Quando você é muito imaturo, você precisa de ajuda daquilo que a sua mente tem possibilidade de esclarecer. Para meditar de verdade, com fundamento, profundamente entrar, só tem um caminho, é o caminho direto e único, não existe dois. Você tem que descobrir quem é você, ou do que você é feito, ou quem você pensa que você é, como você quiser chegar a essa questão. Ou seja, eu estou aqui sentado, isso sou eu. Eu tenho um conteúdo de mente que vem da escola, que vem da genética, que vem da família, que vem da classe social, da classe econômica. Isso sou eu. Isso. A meditação, então, passa a ter não é um remédio para eu me sentir bem. Não é um remédio. Isso não é meditar. Essa meditação existe também, mas são métodos muito principiantes. O fundamental e o final, de verdade, é quando você questiona a sua existência. Quem sou eu? E aí, realmente, você vai ver que tem uma série de coisas. Por que eu estava em estresse? Porque eu estava completamente equivocado a respeito de certas coisas. Então, quando eu desequivoco, quando as minhas ideias se iluminam, quando eu vejo a minha mente com luz dentro dela, aí eu começo a me liberar. Esse é o fundamento da meditação, fundamentalmente, de qualquer aspecto que você olhe. O fato é que, pela complexidade da mente humana, e isso é histórico, pode ser estudado, as pessoas elas querem atravessar uma ponte de uma margem a outra de um rio e elas começam a fazer casas na ponte. E chega ao ponto que existe uma cidade construída na ponte e as pessoas esqueceram que aquilo era uma ponte, era para levar a algum lugar. Então nós temos que lembrar, né, as pessoas, quem medita inclusive, que meditação é para tornar você vivo da Silva, inteligente, e você. Mas o que esse você aqui não é essa identidade pessoal que eu tenho. Quando você descobre quem é você, você sabe que não tem diferença entre eu e você, entre eu e você. Não existe diferença. Isso é muito superficial. E é isso que tem causado grandes problemas. E é histórico. Abre os livros, olha. O branco briga com o preto, o Flamengo briga com o Fluminense. E, na verdade, nós estimulamos esse tipo de coisa como se fosse saudável. E não é saudável. A gente critica a sociedade. A torcida organizada não se comportou bem com a outra torcida. Mas a gente estimulou aquilo. A gente estimula o conflito e depois critica o conflito. Como se você... Veja só, quando você dá uma arma para alguém ou você fabrica uma arma, você tem uma consequência. Tem uma consequência. Se você vende Coca-Cola, tem consequência, né? Não adianta só criar hospitais com meditação. A gente tem que ir à raiz do problema. Por que essas pessoas estão tendo esse problema aqui? E isso é meditação no mais alto nível. Você tem que ficar mais inteligente, você tem que ficar crítico, você tem que ficar vivo. O mundo precisa de uma transformação. Okay. Essa transformação vem de uma autodescoberta. Quem é você? Opa, legal, gente. Acabou o programa. Obrigada pela participação de vocês, tá? Obrigada demais. Vocês de casa, obrigada demais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Até amanhã, né?